Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com informações muito importantes, cenas reveladoras sobre alguns personagens que você conhece e também traremos alguns alertas muito importantes, sobretudo para serem feitos nesse mês de dezembro aqui no nosso país. Certamente você já deve ter recebido uma série de alertas ao longo da sua vida, sobretudo nessa época. Cuidado com o seu dinheiro na época do Natal, não ande com o telefone celular, veja bem como é que você vai fazer as suas compras, cuidado com o anúncio na internet, cuidado com uma propaganda enganosa, enfim, nós recebemos aí uma série de alertas, mas tem um alerta super especial que muitas pessoas acabam não fazendo. Me refiro especificamente àqueles que querem tomar dinheiro de pessoas frágeis, pessoas crédulas, pessoas que estão em situação de alguma dificuldade, de alguma enfermidade, de algum problema financeiro, algum problema emocional, porque existem figuras que se colocam no mundo religioso que querem te roubar, querem tomar o seu dinheiro, ou de pessoas que você conhece, e se a gente conseguir fazer um alerta, é muito bom, né? O que é muito chato é que a maior parte das pessoas que acabam caindo nessas arapucas desses falsos religiosos são pessoas que não assistem, por exemplo, programas como o nosso aqui. Essas pessoas estão numa situação de exclusão absoluta. E na medida que eles estão imersos ali numa série de problemas, como eu disse para vocês, ou emocionais, ou financeiros, ou de saúde, eles acabam se transformando em vítimas fáceis desses criminosos. Mas mais criminosos do que esses são aqueles que se acoplam a eles para fins políticos. E nós vimos muito isso acontecer aqui no Brasil com a figura do inelegível, a sua esposa, as pessoas que estão no seu entorno, todos vigaristas com V maiúsculo. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações que comprovam isso que eu estou falando. Bom, muitas situações aconteceram ontem também no Congresso Nacional. Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas cenas muito interessantes, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aos temas aqui, gente. Eu tinha até separado aqui alguns jornais impressos, mas hoje, nesse nosso primeiro encontro, eu vou ficar aqui com algumas questões que estão apenas nas redes sociais. Bom, ontem o ministro Silvio Almeida foi chamado mais uma vez para ir ao Congresso Nacional. E quem está fazendo sempre esse tipo de convocação são deputados extremistas bolsonaristas. Você não vê ali deputado liberal, deputado conservador, no sentido clássico, deputado que está ali no Congresso porque foi eleito com apoio de algum interesse econômico, de algum grupo. Não, você só vê ali nesses encontros os negacionistas, os inescrupulosos, os lacaios, os bandidos, os vigaristas com V maiúsculo. Em todas as convocações são os mesmos que aparecem lá, e todos eles acoplados com aquilo que a gente chama de bolsonarismo. É bom lembrar que a maior parte dos deputados do PL está encalacrado com a justiça, com uma série de imputações criminais. E ontem, mais uma vez, o ministro Silvio Almeida foi nesse tipo de arapuca, mas ele já está ficando mais escolado, né, em lidar com esses criminosos aí, que produzem apenas cenas para colocarem nas suas redes sociais. Mas isso já está manjado e o ministro Silvio foi desmontando o argumento dessas pessoas ali com muita categoria. E hoje até a gente não está vendo eles terem colocado o resultado desse embate ontem na Câmara Federal nas suas redes sociais. Basicamente o ministro Silvio foi chamado para lá para explicar por que a senhora, a esposa de um traficante, foi recebida lá por alguém no ministério, alguém no segundo escalão. E ele explicou, enfim, mas não adiantou e acabou dando um monte de tabefes, vamos dizer assim, éticos e morais nessas criaturas. O Nicolas Ferreira não teve coragem de publicar nada, depois que ele tomou lá um sermão do ministro Silvio. Hoje ele publicou, foi um lamento por estar sendo condenado mais uma vez na Justiça Civil a pagar uma indenização à deputada Salabert, Duda Salabert, lá de Minas, por ter feito uma série de ofensas a ela, enfim.
Então, isso será uma tônica. A pena é que as condenações são muito insuficientes para inibir os criminosos, porque eles acabam monetizando, eles acabam tendo algum tipo de retorno, né, nessa história. E eles mantêm cativos ali um segmento do eleitorado. Mas ele não teve essa coragem, não. Mas o Dudu Bananinha teve, sempre colocando apenas como fazem os inescrupulosos, os covardes, os bandidos, apenas a fala que lhe interessa. Nunca tem uma coisa que tenha um mínimo de amparo ético, né? Mas vamos colocar aqui o que aconteceu. Em primeiro lugar, o ministro Silvio deu um tapa com luva de pelúcia, dizendo basicamente isso: deputado Eduardo Bolsonaro, o senhor está me interpelando, mas olha só, responda por que o senhor é de uma família de bandido. Era isso que estava sendo colocado ali. Explique como é que tinham criminosos no gabinete do seu irmão. Explique como é que seu pai, na presidência da República, permitiu que aeronaves transportassem drogas, né? Ele não quis nem falar relógio ali, mas podia. E aí, diante dos fatos, o Dudu Bananinha não tem o que dizer, né? Ele falou assim, dá para escutar. Curioso o senhor também tratar do princípio da moralidade, que eu acho que é um dos princípios fundamentais da atividade administrativa, porque é necessário realmente que nós observemos o princípio da moralidade, inclusive quando pensamos nas pessoas que trabalham conosco, né? Eu não acho que está de acordo com o princípio da moralidade empregar miliciano no gabinete, fazer homenagem para miliciano, levar drogas no avião da FAB. Eu acho que tudo isso também deve ser visto de acordo com o princípio da moralidade. Bom, aí é o seguinte, né? Toma na cabeça, né? Aí o que acontece? Ele responde, o Dudu Bananinha, sobre esses fatos. Ele diz por que o irmão contratava membros da família de um criminoso, por que davam condecorações para um criminoso, por que o papai Jair ia em tribunais do júri para prestar apoio ao criminoso que era condenado na sequência. Isso ele não explica, né? Então ele vem com essas patifarias assim. Então me atingem as falas do ministro. Um governo que aceita um narcoditador como Nicolás Maduro, que está esmagando a sua população. Aí ele sai por isso, não responde objetivamente, né? Porque é uma coisa clássica, né? Você chegar na penitenciária e chegar para um criminoso, dizer para ele: olha, amigo, você é um ladrão. O cara vai ficar ofendido diante do que ele fez e faz na vida. Você chegar para o filho de alguém que é controlador do jogo do bicho: olha, seu pai é um bicheiro. Dá para a pessoa ficar ofendida? Não. Eles introjetam, né, a realidade criminosa para a sua vida de uma forma natural. Então eles naturalizam. Então os bolsonaros, eles não se ofendem mais em você falar sobre a verdade, que eles são de fato um clã criminoso em todos os aspectos, e que eles, com as práticas que adotaram à frente do nosso país, eles levaram milhares de pessoas à morte, e que eles fazem proveito da religião para seus fins políticos de uma forma absolutamente inescrupulosa, se unindo a criminosos da fé. Então isso não dá para o cara negar, né? Fica difícil para os caras negarem, né? Ontem teve um fato muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que foi uma interpelação que o deputado Hélio Lopes, conhecido também como Hélio Negão, em direção ao ministro Silvio Almeida, que para mim foi uma surpresa absoluta, porque o deputado Hélio, ele foi extremamente respeitoso com o ministro Silvio, e aí tem uma questão racial, tem uma solidariedade ali, e o Silvio Almeida falou com ele também de uma maneira muito respeitosa, colocando ali o debate das coisas que estavam sendo colocadas dentro de um campo da racionalidade. O deputado Hélio perguntou sobre direitos humanos para os policiais, se tem algum programa pensado pelo governo em relação a essa questão. Então ele foi objetivo, ele não foi fazer presepadas. Então quero compartilhar aqui com vocês, né, porque isso mostra que nem todo mundo opera 100% no campo da falta de escrúpulos, da antiética, da aberração, enfim. Acompanhe esse momento aqui que eu acho que foi interessante. Vamos lá. Desde que vem aqui, da forma respeitosa que eu trago a Vossa Excelência, que eu trato, sabe? Então, eu desejo toda a felicidade para a família de Vossa Excelência. Jamais
tratei aqui de forma desrespeitosa, mas não é só o senhor não, é todos os ministros, como todos os parlamentares, tanto do viés ideológico de direita como de esquerda. Geralmente eu trago aquilo que vem de casa, que a minha mãe me ensinou. E tá aí o ministro, assim como eu, é uma pessoa negra, somos da mesma cor, apesar de termos divergência de ideia, mas é salutar. A democracia ela se constrói em divergência de ideias. E eu venho de uma base, nasci no município de Queimados, um dos mais violentos que tem no Rio de Janeiro. Gente, então é o seguinte, aí ele fala, vou avançar aqui, e aí eu chego aqui na fala do ministro Silvio. Vamos pegar aqui, que eu acho que vale a pena. Tá no comum, a gente já tem um acordo pronto. Então eu queria dizer desde já, eu estou absolutamente à disposição para receber o senhor, vou pedir para dar prioridade na agenda agora, se não receber, foi um problema de agenda. Mas como eu já recebi outros parlamentares da oposição, assim, a oposição, como vou receber a todos aqueles que me procurarem. Aliás, não é uma postura só minha, tá? Existe uma diretriz dentro do governo que nós devemos receber todos e todas as deputadas que nos procurarem para conversar, acreditando que nós temos coisas em comum e que o Brasil precisa de respostas, e que são respostas que não estão justamente em questões laterais já resolvidas, polêmicas aqui. Então, deputado, quero dizer então que o senhor será muito bem recebido, o café lá é de boa qualidade, ouvi que o senhor tomou um café de boa qualidade lá, e vou até preparar já, não sei se o senhor gosta, um pãozinho de queijo para que o senhor aprecie durante a nossa reunião. Vai ser um prazer receber e poder conversar com o senhor. Agora, para além disso, veja só, existe o senhor não estava aqui no começo, mas eu falei, nós vamos acabar com uma polêmica, eu vou pedir ao senhor, e vou fazer até uma coisa que parece meio ruim até, sabe? Eu e o senhor, nós temos coisas em comum que a maioria das pessoas aqui não vai entender. O senhor sabe o quanto certas coisas me doem, e eu sei como certas coisas doem no senhor também. Eu sei como é difícil estar onde o senhor está. E o senhor deve imaginar também as dificuldades que eu passo. E isso, ao contrário das pessoas, acho que isso aqui não é vitimismo, não. Isso é o motivo da nossa força. Esse é o motivo da nossa potência. A nossa potência vem justamente daí. Então, quem falou de vitimismo aí, são pessoas que não entendem absolutamente nada, não conhecem o que é o Brasil. Pessoas que estão alheias ao que acontece no Brasil. Então, deputado, independentemente de qualquer coisa, e eu quero reafirmar aqui, nós temos divergência sim. Nós somos adversários políticos, mas não somos inimigos. Em alguma instância, seja ela religiosa, seja ela uma instância ancestral, nós somos irmãos. Eu não tenho a menor dúvida disso, senhor. Tá bom? Gente, eu achei muito legal porque foi possível se conversar. A gente perdeu isso aqui no Brasil com essa chegada desse bolsonarismo insano, que absolutamente interditou qualquer tipo de debate aqui no nosso país, né? Bom, eu queria avançar aqui para outras questões também, queria deixar isso registrado. A figura do Bolsonaro continua fazendo campanha contra o Dino, mas não vai dar em nada não, ele vai perder essa. E aí a gente chega aqui na ala do Mundo Cão, né? Gente, tem um canal aqui chamado Além da Fé, onde o apresentador ele faz uma análise crítica de alguns pastores vigaristas. É isso que está no final da história. Ele publicou um vídeo aqui, eu vou compartilhar com vocês esse trecho aqui. Ele foi num culto da igreja do Valdemiro Santiago. Vamos ver o que aconteceu. Da fé, o apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira, eu pude ver, Brasil, com os meus próprios olhos a covardia desse homem. Eu pude ver com os meus próprios olhos como ele é um cara sem misericórdia, sem a menor empatia pelo seu próximo. O que ele faz é da profissão dele, não é para o bem das pessoas, mas é para se aproveitar das pessoas. Ele faz os eventos apenas e unicamente para sugar o povo, para arrecadar e tirar o pouco que esse povo tem, se utilizando de uma fé que não existe nem nele mesmo. E é algo extremamente dolorido, cara, você olhar para aquela situação, porque é o seguinte, cara, muitas pessoas chegaram ali debilitadíssimas, desesperadas, angustiadas, gente com dores no corpo todo, outros na cadeira de rodas, eu vi cegos, paralíticos, surdos, mudos, crianças com paralisia cerebral, outras com deformação, gente amputada, pessoas que saíram diretamente do hospital para receber uma imposição de mãos, um alívio, mas tudo que encontraram foram lobos, de um canto a outro, com um saco. O obreiro ali com a maquininha para poder pegar dinheiro dessas pessoas, né? E aí tá rodando em vários canais esse tipo de situação. Esse cidadão que não tem como a gente não classificá-lo como criminoso fazendo isso aqui. E nesse momento Deus te chama para um propósito muito especial, para compor um exército de 100 mil pessoas que no mês de dezembro, no mês da dupla honra, vão oferecer uma oferta de R$153. Uma oferta simbólica. Gente, é muita
picaretagem. Mas não para não, vai direto. Esse aqui é o que está rodando com mais frequência nesse mês de dezembro. Você vai investir todo mês. Ah, mas eu não tenho. Não tem, é você que Deus está chamando. É porque você não tem mesmo. Eu estou mostrando aqui aos milhares, ele está fazendo não. Então a posse é sua. A posse do lenço do carnê para investir R$1.000 mesmo, para empreender na obra é sua, independente. Gente, é uma picaretagem. E isso, gente, não está acobertado pela liberdade religiosa, não. Esse tipo de picaretagem aí, o Ministério Público tinha o dever de intervir, né, de ir atrás dessas figuras que fazem esse tipo de situação aqui, né? Eles têm aos seus lados criminosos da política, e eles porque um político que se acopla a alguém como esse suposto pastor é tão vigarista ou muito mais vigarista do que o próprio, né? Vamos pegar aqui. Então, vamos abençoar o presidente, que o homem tem que trabalhar. É duro falar isso, né, mãe? Não para. Estenda as mãos para cá, por favor. Tá. E aí fica essa retroalimentação da picaretagem, né? Aqui, ele com Zema, com o Bolsonaro. Quem tá feliz? Enfim, que é uma coisa muito cruel, né, gente? Porque quanto mais gente miserável, gente desprotegida, gente sem o Estado, gente desenganada, mais esses inescrupulosos terão ambiente para sequestrar, né, a alma dessas pessoas e o bolso, né? Então, se a gente pudesse dizer para algumas dessas pessoas, é muito difícil, né? Alguém que está numa situação de desespero, está psicologicamente abalada por alguma questão, para não cair na mão de um vigarista. Mas a gente tenta, né? Gente, eu fico por aqui. Desculpem mais uma vez aqui a veemência, mas o combate vai ter que ser sempre aberto mesmo. A gente espera que mais autoridades se engajem para desmascarar essas quadrilhas que se conectam na política e na religião. Fico por aqui, um grande abraço, tchau.